Olá, pessoal. Sou o mestrando Ricardo Chaves dos Santos. Hoje iremos falar sobre as problemáticas da educação física escolar. É uma atividade do PROEF, Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. Sou da quinta turma da UFMT. Hoje irei apresentar para vocês o mapa conceitual dos temas trabalhados até aqui. Iniciaremos com o tema Abandono do Trabalho Docente, com o texto para leitura Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, que aponta três características: as práticas tradicionais, as condições objetivas de trabalhos e o discurso renovador. Aonde nas práticas tradicionais, na década de 70, 80 e 90, tinha como predominância o esportivismo, e até os dias de hoje encontramos professores que trabalham desta forma, que têm essa didática em suas aulas. Apontamos aqui as condições objetivas de trabalho, onde que há falta de intervenção do professor de educação física. Os alunos escolhem as atividades, geralmente meninos jogam bola, meninas vôlei ou queimada. Temos os casos dos alunos que conversam na arquibancada, mexem no celular, alunos habilidosos que escolhem o time, quem vai jogar, de que forma vai ser o jogo. E também podemos apontar aqui o discurso renovador, que tira o chão dos professores. Pois lembrando que esse movimento renovador, ele tem ali uma crítica ao esporte. E isso acaba afrontando a identidade dos professores. Lembrando que agora, a partir desse momento, a educação física não se refere só a como fazer, mas também no sentido do próprio fazer. Iremos falar também sobre a relação entre teoria e prática, com textos para leitura, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, na educação física escolar. Iremos falar de entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Aqui trata-se de uma ruptura da presença da educação física, lembrando que nas décadas anteriores o desporto e a recreação estava presente no ambiente escolar e agora é preciso reinventar a educação física dentro desse espaço, que agora ele tem um caráter disciplinar, né? E uma disciplina escolar. Para garantir essa elevação desse status, agora não iremos tratar somente dos conhecimentos procedimentais, mas também vamos abordar os conhecimentos conceituais. Assim, a cultura corporal do movimento, o saber sobre o movimentar-se humano, passa a ser entendido como um saber a ser transmitido e discutido nas aulas de educação física. Passando para o próximo tema, iremos falar sobre os aspectos legais da educação física escolar, das leis, né? O texto para leitura é Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Citamos aqui, então, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que foi promulgada em 1961, pelo artigo 22 da Lei número 4024/1961. A prática de educação física era obrigatória nos cursos primários e médios e os alunos com idade até 18 anos. Abrindo aqui os comentários, podemos notar que obriga em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que estivesse em alguma das seguintes condições. Quais são essas condições? A primeira, que trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar, fosse fisicamente incapacitado, né? E lá na LDB 5.692/71, podemos também citar que as atividades que por seus meios, processos, técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, constituindo um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação nacional. A LDB 5.692/71 também fala e retrata da questão que deixa de mencionar a idade de 18 anos e passou a ser obrigatória em todos os níveis de ensino. Em 1977, por meio da lei número 6.503,
facultavam a prática das aulas de educação física ao aluno de pós-graduação e à mulher com prole. Adiante, a LDB 9394/96, no seu parágrafo 3º do artigo 26 da LDB número 9394/96, determina o seguinte: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativos no curso noturno. E também a lei número 10.793, 2003, tem a questão do avanço ou retrocesso, né? Só voltando aqui, que em 2001 foi alterado o texto do artigo 26 em seu parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório, à frente da expressão do componente curricular, né? Isso só engrandece a nossa disciplina dentro da escola. E falando dos avanços ou retrocesso, podemos apontar aqui que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa aos alunos. Primeiro, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade. O terceiro, que estivesse prestando serviço militar inicial ou em situação similar, estivesse obrigado à prática da educação física. Também amparado pelo decreto, né, de 1969, e a mulher que tem a prole. Neste momento aqui, eu lembro que quando eu era aluno, os professores de educação física passavam por situações complicadas, né? Pois eu estudei no período noturno e a gente via muito essa questão do aluno querer e não querer participar das atividades. Então, os professores acabavam fazendo um combinado com os alunos, questão das práticas, lembrando que lá em cima a gente retrata que alguns alunos escolhiam as atividades e acontecia muito isso, né? Pois se o professor não tivesse essa, se não fosse maleável com o aluno, acabava não tendo um número bacana assim para ter uma aula legal, né? Então os professores tiveram muito percalços nesse momento. Passando adiante, iremos falar também sobre a indisciplina e afastamento dos estudantes, que tem o texto para leitura O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, que aponta a questão da repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica, que é um dos principais motivos geradores do afastamento e o descontentamento com as aulas de educação física. A repetição de conteúdo, né? E é comum por vários e vários anos aí da jornada escolar. Assim, perde esse sentido da finalidade, causando o afastamento do aluno nas aulas, pois isso sinaliza quando afirma que, de fato, o esporte é frequentemente um conteúdo quase exclusivo, né? Então, assim, há muita repetição. Lembrando que a BNCC traz na sua unidade temática, no seu objeto de conhecimento, uma diversificação de atividades, não só de esporte, mas que contempla também brincadeiras e jogos, práticas corporais e entre outros. Podemos citar aqui também o insucesso e a exclusão nas aulas. É outro aspecto que pode contribuir para o afastamento do aluno, pois aquele aluno que não consegue dar um passe preciso, que não acerta a cesta, que também no salto em altura, um exemplo do atletismo, não consegue passar a altura mínima do salto. Temos as questões de corrida, quando o aluno só chega entre os últimos. Às vezes os alunos não conseguem acompanhar o ritmo dos colegas, e isso causa um desconforto neles, né? Porque esse desempenho acaba dificultando que eles consigam se interagir ali no meio, e isso acaba constrangindo os mesmos. Então, essa participação acaba sendo reduzido ao longo do processo da educação, né? Às vezes o aluno consegue ali no ensino fundamental, anos iniciais, acompanhar os colegas, mas aí quando vai indo para os anos finais, ensino médio,
ele acaba ficando para trás e isso gera ali um desconforto para eles. Também podemos apontar aqui a indisciplina dos alunos, né, que acaba atrapalhando a aula do professor, a programação do professor, aonde o professor tem que intervir, né? Porque se ele não faz essa intervenção, a sua aula acaba não tendo sentido daquilo que ele fez como proposta, pois alunos costumam a não respeitar as regras do jogo, durante a explicação fica conversando, depois pergunta o que foi explicado, não tem aquele cuidado, né, com o material da escola, com objetos de colegas, interrompe a fala do professor ou de outros colegas, são situações desconfortáveis, né, que há necessidade da intervenção do professor. Iremos falar também sobre a dificuldade ao ensino do esporte. Assim, buscamos apropriar dos aspectos ao corpo do movimento, né, resgatar os objetivos da escola e o que se espera da educação física como componente curricular, assim oportunizando as práticas corporais, transformando o homem. E a educação física e a equipes escolares acaba retratando a preparação de equipes para competições, né? Tirando esse sentido da educação física como aula. E o esporte abordado ali é voltado para detectar talentos e privilegiando aqueles alunos mais habilidosos, né? Então, uma parcela dos alunos são privilegiadas e outra não. Só voltando aqui, o texto para leitura foi a inquietação no tratamento do esporte na educação física escolar. Podemos abordar aqui também a predominância de algumas modalidades esportivas nas aulas de educação física, né? Que apontamos aqui aquelas modalidades esportivistas que são tradicionais, como futebol, futsal, voleibol, basquetebol e handball. Frisando que a BNCC traz uma diversidade de práticas também, né? Mas aí os professores que têm essa prática, essa vivência lá no passado, acaba abordando mais esses conteúdos. E da BNCC não é apontado somente os esportes, mas também danças, lutas, e dentro da unidade temática esporte, também temos uma diversidade de esportes, não só esse quarteto fantástico, mas como o atletismo, tá? Temos também esportes de combate e entre outros. Finalizando então esse tema, passamos para as questões de gênero na educação física escolar. Com o texto Educação Física Escolar e a questão de gênero. Podemos citar aqui os gêneros, né? Como nós identificamos como os masculinos ou femininos, a sexualidade, que são características anatômicas que diferenciam o homem das mulheres, né? Também falamos aqui sobre a orientação sexual, como os homens e mulheres se relacionam e expressam seus desejos. Apontamos aqui as aulas mistas ou separadas por sexos, né? Que são composições de suas turmas do ponto de vista do sexo dos alunos. São mistas ou separadas? Então, aqui, pensar sobre essa situação, questões é o nosso ponto de partida para colocar em relevo a importância das questões de gênero nas aulas, pois, diferente das outras disciplinas, nós temos uma interação entre os alunos, né? Já nas outras disciplinas tem aquela divisão por carteira, que os professores acabam ali não só separando a questão de gêneros, mas também aqueles alunos mais indisciplinados. Então, assim, na educação física tem aquelas tensões entre os corpos e o professor tem o papel de conscientizar os alunos que tem que ter o respeito do limite ao outro, não só da questão se é menina ou menino, mas também entre os seus pares, né? Que é muito interessante. Aí temos a construção cultural dos corpos masculinos e femininos. Aqui apontamos que não pode se negar a existência da diferença do biológico entre os sexos, né? Ressalva que as diferenças são acentuadas entre indivíduos de um mesmo sexo ou que tenha diferenças físicas entre meninas e meninos.
também acontece entre meninos e meninas e meninas. Para essa situação, vale destacar que as diferenças entre meninas e meninas é mais do que biológico, né? Porque nós temos a questão social, a cultura, porque geralmente os alunos eles estão atrelados mais às brincadeiras que têm contato, eles brincam geralmente fora de casa também, ali na frente da rua. E as meninas, elas estão mais restritas às atividades mais suaves, também brincar dentro de casa, bonecas, casinhas. Então, esse contexto social contribui também para essa diferença dos aspectos físicos entre meninas e meninos. E vale ressaltar também que é o papel do professor também conscientizar esses alunos na sala. E é importante também nas aulas fazer um trabalho que gere uma reflexão de todos os alunos, o respeito entre os pares, né? Não só de meninas e meninos, mas também daqueles que são menos habilidosos. Vamos então para o último tema, que é o tema geradores, problemáticas do contexto dos professores pesquisadores do PROEF, que tem como leitura o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Queremos abordar aqui o diálogo e o tema geradores. Lembrando, quando falamos de diálogo, é importante propor ao povo através de situações do presente, né? Que desafio exige uma resposta entre o nível intelectual e ação. Às vezes se prioriza muito a ação e o intelectual é deixado de lado, ou vice-versa. E é importante essa investigação do contexto dos alunos que ali se encontram. Buscar a vida do aluno para dentro da escola, motivando interesse, né? Então, o professor ali que é o mediador, é importante fazer esse envolvimento do aluno, trazer esse contexto cultural, né? Pois dentro da sala de aula nós temos várias diversidades de cultura. Quando falamos de temas geradores, apontamos aqui que é preciso apresentar um tema e identificar o que se pode entender desse assunto. E as situações limite apresenta a necessidade da compreensão do tema e buscar outras fontes para entender as necessidades. E tem também a problematização. É um tema muito interessante, né, envolvente, pois toda a realidade possui ali os seus percalços, as dificuldades, uma problemática a ser resolvida e em conjunto ali com seus pares, não só somente com gestão e professores ou equipe escolar, também podemos envolver os alunos para que esses problemas sejam solucionados, né? E eu espero muito que essa apresentação seja interessante a você e até a próxima. Muito obrigado.